A filosofia faz a gente pensar. Bom, se eu penso, logo existo. E existindo, eu lembro que em novembro tem Enem. É nessas horas que eu penso que eu só sei que nada sei. Então, bora estudar? Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Hoje é dia de filosofia. Se você perdeu algum episódio, é só acessar tvescola.org.br e também no canal youtube.com/tvescola. Aproveita e se inscreve. Porque agora é hora de dar aquele upgrade pro Enem com o professor Paulo Andrade. Então chega mais, professor! E aí? Belezinha? Beleza. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, professor, quando a gente fala em filosofia grega, a gente não pode esquecer dos sofistas. Localiza no tempo pra gente. A gente está falando do período clássico, né, da civilização grega, na antiguidade clássica mesmo, mais ou menos no mesmo momento que viveram Sócrates, Platão e Aristóteles, ou seja, 300, 400 anos antes de Cristo. Os sofistas, a gente chama os caras por esse nome, porque a expressão vem de sofos, a origem da expressão, que é a mesma origem da palavra sofia, que está em filosofia, que é a sabedoria. Então, os sofistas eram aqueles que se apresentavam como aqueles que detinham a sabedoria, aqueles que detinham o conhecimento ali que aquela sociedade valorizava. Esse termo sofistas era usado pelos próprios filósofos ou era usado de forma pejorativa? Era usado de forma pejorativa pelos filósofos que eram opostos ou que não concordavam com as práticas dos sofistas. Entendi. Por isso que a gente brinca, né? Que rolou um climão entre eles. E rolou. Porque os sofistas, eles cobravam para ensinar um saber que era muito importante para a Grécia Antiga. E Sócrates fazia isso de maneira gratuita ou sem cobrar por isso. O saber importante na Grécia Antiga era falar, se comunicar. Os sofistas são mestres da oratória. E eles cobravam e ensinavam isso. É só lembrar que a política era feita na ágora. A política era feita na praça, na discussão. Então, o camarada que conseguia falar bem, conseguia se expressar bem, convencer um número maior de pessoas, ele não tinha só um poder de oratória, mas ele acabava tendo um poder político também. Ele podia convencer as pessoas a aderirem ou a convergirem para aquilo que ele quer. Os filósofos, principalmente os que seguem a linha socrática, né, os Sócrates e os seus discípulos, eles acreditam e defendem piamente na existência da verdade. E um sofista, não. Ele não parte desse pressuposto. Os nossos alunos, eles sabem, já ouviram a frase, por exemplo, a expressão muito ligada ao Renascimento, quando vem aquele desenho do Leonardo da Vinci e chamam de homem vitruviano. O homem é a medida de todas as coisas. Por que esse desenho se chama homem vitruviano? Porque Vitrúvio era um sofista, não da Grécia Antiga, mas um orador, um grande orador latino, ou seja, romano, que o camarada, ele dizia que o homem ser a medida de todas as coisas implica em cada um tem a sua verdade. Então, isso para Sócrates seria uma afronta. Para Platão, nem se fala. Então, com tudo isso, a gente já pode ir para a questão, tá certo? Vamos, claro. Bora vamos lá? pra lá. Tá aí, ó, questão 13 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. E aí você vê o nome do texto, porque a gente já falou isso aqui algumas vezes, o candidato, ele tem que saber tirar informação também do texto, da referência, problemas da filosofia, o nome do livro. O sofista Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de, aí letra A, determinações biológicas impregnadas na natureza humana, letra B, verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais, letra C,
mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas. Letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. E a última opção, sentimento experimentado diante de determinadas atitudes humanas. A tradição filosófica sempre comprou o discurso do Sócrates, tá? De que os sofistas é que estavam errados. Mas nesse texto você vê que o Trasímaco está defendendo faz muito sentido em vários aspectos. É só no século XX, com Foucault, por exemplo, que os sofistas passam a ser redimensionados, que os sofistas passam a ser quase que perdoados, né, por dizerem que as coisas são construídas. Convenções sociais. Olha, a gente volta para o texto para achar isso que eu estou falando aqui no texto. Ó. No entender do Trasímaco, que é um sofista, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras e à sua sociedade. Pode parecer doido, mas a sociologia fala que as nossas noções culturais, as nossas noções de comportamento e convenção foram ensinadas. Foram ensinadas, exato. A gente vive na nossa sociedade e a gente aprendeu. O que ele está dizendo não é nada de outro planeta, só que vai contra as prerrogativas platônicas e socráticas. De quê? Que a verdade é imutável. Aí a pergunta é muito direta e é tão direta que o candidato precisa ficar atento. Ele não está perguntando o que o Platão acha, o que o Sócrates acha, o que a República diz, ele está perguntando o que o Trasímaco defende. Então está lá no comando, ó. O sofista Trasímaco, aí pula direto, ó, sustentava que a correlação entre a justiça e a ética é resultado de. Então, tá ali no texto, é uma questão que envolve interpretação também. E isso a gente bate nessa tecla toda vez que a gente está aqui. O aluno precisa ler, o candidato precisa ler com atenção. E aí, ao analisar as opções, a única opção viável, né, é a letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Ou seja, as noções de certo, errado, se é justo, se é injusto, é aquilo que as convenções humanas caracterizaram. Então, se a gente voltar em outras sociedades, que não a nossa, brasileira, século XXI, várias das práticas que nós temos não seriam aceitas. Sim. E várias práticas que nós tínhamos hoje não são aceitas. Dá para se pensar, inclusive, a própria sociedade brasileira. Com certeza. E tem alguma opção de resposta ali que poderia confundir o candidato? Se o candidato estiver atento, ele não se confunde, não. Mas você pode pegar ali verdades objetivas e se você se confundir que Platão defende a verdade, isso aqui é um atrativo, é alguma coisa que pode desviar. Exato. E só lendo o texto daria para resolver essa questão, professor, ou não? Uma leitura muito atenta, dá. Sim. Essa questão dá. Aliás, essa é uma das habilidades que o Enem exige. Leitura. Se você pegar, sair daqui da área de humanas, tá? Se você pegar a média da prova, a média de acertos nacional da prova de matemática, a média nacional é muito baixa. E essa média oscila nas questões que geralmente giram em torno da simples leitura e interpretação. E a mesma habilidade, porque a prova do Enem ela é toda montada, ela conversa, ela dialoga entre si, essa habilidade de ler com atenção está sendo exigida aqui também. Então, várias questões de matemática, você não precisa de conhecimento matemático para acertar. Basta que você leia e interprete. Então, reforçando o gabarito, opção D. Letra D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes, de interesses humanos que estão ali se debatendo, grupos em conflitos e tal. As ideias dos sofistas estão presentes no nosso dia a dia? Depende da maneira como você olha. Para muitos, sim. O simples fato cobrar para ensinar, você vai dizer, então hoje as escolas particulares são de práticas sofísticas. Sim e não, porque se você só vende o conhecimento, se o objetivo da hora do Enem for só fazer com que o aluno passe, que o candidato passe no Enem, então a hora do Enem também pode ser considerada como sofística, porque você tem um interesse ali momentâneo. Tem um objetivo. Um objetivo claro. Se você, Landi, acha que o interesse da hora do Enem é fazer com que o aluno queira aprender e, inclusive, passe no Enem, estude para o Enem para continuar aprendendo, então você está muito longe dos sofistas. Tem pessoas que dizem que a atividade dos sofistas poderia estar ligada hoje em dia à atividade dos advogados, que querem só que os seus clientes vençam alguma disputa jurídica, que não necessariamente ele está certo ou errado, mas sim que eles vençam a disputa. E utilizam da oratória. Exato. Tanto é que para você
ingressar em certos cargos públicos no mundo jurídico, uma das etapas é a prova oral. Tudo que é relativo aos sofistas é que não tem compromisso com a verdade. E o Sócrates julgava que tinha, o Platão julgava que tinha. Se um camarada é um professor de verdade, um educador, ele está compromissado em não só fazer com que o aluno passe no vestibular, mas com que o aluno desenvolva o hábito de aprender a aprender. E aprender a aprender sempre. E aí ele está muito longe dos sofistas, não precisa nem dormir preocupado. Professor, bom, iluminismo é um assunto que a gente aprende em história e em filosofia também, tô certo? Desde a virada do século XX para o XXI, que a filosofia voltou para o ensino médio, a filosofia vem se apropriando também do iluminismo, porque antes era prerrogativa só da história. Mas o iluminismo é um movimento filosófico, então ele tem que ser discutido também nas aulas de filosofia. E ano passado o Enem brilhou, botando uma questão extremamente interdisciplinar nesse aspecto, falando de ciências humanas. Perfeito. Então, o que o pessoal precisa saber de história para poder entender a filosofia do iluminismo? Uma vez brincando com um professor de geografia, ele disse que a geografia é a ciência que estuda a ação do homem no espaço e que a história é a ciência que estuda a ação do homem no tempo. Achei o máximo. Então, quando você me perguntou isso, a primeira coisa que me veio à cabeça, o que precisa saber de história? Situar cronologicamente. Então, lembrar que o iluminismo é o movimento do século XVIII. Por isso, o século XVIII é conhecido como o século das luzes. E aí você tem todo o contexto histórico de surgimento dos pensadores, do que o iluminismo lutava contra. São uma série de questões que vão dar segurança para o aluno na hora de trabalhar essa questão, na hora de trabalhar esses autores ou essas temáticas que o iluminismo traz. Porque quando a gente fala de iluminismo, a gente fala também de Revolução Francesa, independência das 13 colônias, uma série de movimentos de rebelião aqui no Brasil e em toda a América colonial. São movimentos inspirados pelas doutrinas iluministas, pelas doutrinas liberais e que, para você ter uma ideia do tamanho da importância, marcam o início da Idade Contemporânea. Bom, você falou em pensadores. Então, o que eles pensavam? Aí a gente precisa do auxílio da história de novo. Primeiro, situá-los. Em que contexto que eles viveram? Lembrando que eles vão criticar esse contexto, fica mais fácil para o candidato entender o pensamento de cada um deles. Eles viviam naquilo que o pessoal da história chama de antigo regime, que é caracterizado pelo absolutismo político, pelo mercantilismo, a interferência do rei na economia, e pela sociedade estamental, que tinha o primeiro estado, que era o clero, o segundo, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era todo mundo que restava. E aí os pensadores são os caras que vão iniciar um movimento de ruptura. E é muito engraçado perceber que se você puxar uma linha, você vai até lá atrás, até antes mesmo do iluminismo. Quando você fala da ciência, por exemplo, a Revolução Científica do século XVII, reza a lenda que Newton estava debaixo da árvore quando caiu uma maçã e aí ele consegue formular a lei da gravidade, né? Tá. Repara, a gravidade ou as leis da natureza não fazem distinção entre uma maçã ou um dinossauro, não faz... jaca. Uma jaca, não faz. Tudo cai. Se o seu telefone é um caríssimo, ele vai cair no chão da mesma maneira que um copo de plástico. Porque para a natureza todos os corpos são iguais, estão submetidos às suas leis. Isso começa na ciência. E aí você vê um movimento crescente e cada vez mais constante dos pensadores que falam assim, se na natureza as leis servem para todos, por que na sociedade é diferente? Por que o primeiro e o segundo estado têm privilégios? Por que o primeiro e o segundo estado não pagam impostos? Por que só o terceiro estado que paga, só o terceiro estado que trabalha? E aí começa entre a classe burguesa, que está lutando por esse reconhecimento, por direitos, os privilégios que a nobreza tinha, os camaradas começam então a articular e a fomentar essa discussão iluminista, essa discussão filosófica, essa discussão de questionamento do antigo regime ou dos pressupostos do antigo regime. Com isso tudo, já dá para fazer a questão? Com isso a gente já respondeu a questão. Vamos lá. É isso? Então bora ver. Questão 66 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Questão belíssima. Belíssima porque traduz aqui a essência do Enem, que é não separar as áreas do conhecimento. No século XVIII, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação histórica.
né? Olha o nome do trecho, História da Cidadania. Então é importante ler a fonte. No ambiente cultural do Antigo Regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características a. E aí, antes da gente ler as opções, lembrar de que o candidato tem que ler o texto e entender o que ele leu. Ler o comando da questão e se certificar de que ele entendeu. E aqui não tem como você entender o comando da questão se você não lembrar o que é o Antigo Regime. Se situar, né? Se situar na transição da Idade Média para a Idade Moderna, com o absolutismo, o mercantilismo e a sociedade estamental. Então, ó, no ambiente cultural do Antigo Regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características a aproximação entre inovação e saberes antigos. Letra B. Conciliação entre revelação e metafísica platônica. Letra C. Vinculação entre escolástica e prática de pesquisa. Calma aí, professor. Escolástica. Eu gosto muito da ideia de lembrar que o que move os homens, o que move a humanidade, não são as respostas, são as perguntas. Que pergunta bela! Assim, o que é escolástica? É um período da filosofia medieval. Então vamos lá. A questão que a gente está fazendo é sobre o iluminismo, correto? Beleza. Por que esse movimento se chama iluminismo? Porque os pensadores se colocavam como aqueles que trariam luz às discussões. São esses pensadores do século XVIII ou XVII/XVIII que trabalham em cima da ideia de que a razão coloca luz ou traz luz às questões. E aí esses caras são eles que chamam pela primeira vez a Idade Média de Idade das Trevas. A Idade Média é chamada de Idade das Trevas, como uma época de obscurantismo na cabeça deles, e eles então passam a chamar do movimento que faz referência à luz. E é muito engraçado, porque iluminismo é como a gente chama esse movimento na França. Em Portugal, esse movimento é estudado e é chamado de ilustração. Na Inglaterra, enlightenment. São todas referências à ideia de luz. Então, por isso que nos histórias em quadrinhos, o personagem, quando tem uma ideia, uma luz acende. Então, a escolástica, para voltar à sua pergunta, é um período no final da Idade Média. É o momento em que aquilo que os alunos veem nas aulas e chamam de sociedade teocêntrica, ou seja, que tudo gira em torno dos assuntos religiosos, tudo gira em torno de Deus. A igreja ocupava o centro. Isso é o que a escolástica defendia. Então, vamos só reparar, ó, vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa. De cara, você já acabou de cortar essa opção, né? Porque não dá para pesquisar e chegar na questão de que, porque o céu é azul, por quê? Porque Deus quis. Não, beleza, pode continuar acreditando em Deus, mas assim, como é que isso se dá? Então, você lembra que, por resquício ou herança da escolástica, pessoas que desafiavam o senso comum, pessoas que desafiavam os saberes, corriam sério risco de parar em fogueiras, serem perseguidos. Então, a escolástica e pesquisa nem sempre andam juntas. Letra D, separação entre teologia e fundamentalismo religioso. Né? Teologia é o estudo da religião, de Deus e tal. E letra E, contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. É essa a nossa opção. Eu vou ler de novo o texto e aí o candidato entende melhor por que a nossa resposta é a letra E. Ó, o século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise, a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência da sua situação histórica. Então, por que a nossa resposta é a letra E? Contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Até pelo resquício da tradição escolástica, a pesquisa não era muito valorizada, a pesquisa não era muito difundida ou estimulada. E aí, no século XVIII, os homens vão colocar. Começaram, né? Exato. Você tem, então, repara, tem uma influência científica. Quando o texto fala de indução, que é o método da ciência, quando o texto fala de liberdade de pensamento, não tem como você falar de ciência sem liberdade de pensamento, para questionar. E é importante aqui focar nessa palavra também, clericalismo, que nos lembra clero. O movimento iluminista não é um movimento ateu. Embora eles critiquem a escolástica, é um movimento anticlerical. Ou seja, eles não estão criticando a ideia de Deus. Se a gente citar aqui vários grandes cientistas e pensadores do iluminismo, eles nutrem a sua ideia de Deus. Só que eles não têm essa ideia de Deus como o clero defende.
como a Idade Média consagrou e tal. Então, reforçando o gabarito, opção Exato. contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Show de bola. As ideias iluministas mudaram muito até esse momento do mundo? Ah, sim. Então você tem... Aliás, no próprio século XVIII e na transição para o XIX, você já vê o iluminismo assumindo diferentes formas. O pessoal da história trabalha um processo, um fenômeno dentro do iluminismo chamado despotismo esclarecido, que é o quê? A ideia de um déspota, nos moldes do absolutismo que o iluminismo criticava, se apropriar de algumas ideias iluministas. Então, ao longo da história, você vê não só pessoas, grupos ou instituições se apropriando do iluminismo, das ideias iluministas, em alguns outros momentos a ideia de você romper com essas noções, com esses pressupostos. No século XX, a gente viu movimentos que aparecem no Enem, como Escola de Frankfurt, falando que nós temos ainda uma grande herança iluminista de busca pelas explicações racionais e tal. Se a gente racionalizar demais, isso vai trazer consequências, papapá. Acontecendo no século XX, no século XXI, no século XIX também. São autores que vão, de alguma maneira, dialogar ou contra ou a favor o iluminismo. E o impacto que essa escola gerou naquela época, professor? Naquela época é total. Porque, principalmente para a Europa, você vê não só a emergência de uma nova forma de pensar a política, uma nova forma de pensar a economia, uma nova forma de pensar a sociedade. Na Europa, isso vai se espalhando. A importância de Napoleão, por exemplo, é disso, porque Napoleão vai defender esses ideais por muito tempo. Isso vai chegar nas colônias. Direto ou indiretamente, é o iluminismo que contribui para que a América, colonial à época, se posicione de uma outra maneira, buscando independência, articulando as elites locais aqui contra a dominação da coroa, contra a dominação metropolitana. E para iluminar as mentes, eu chamo o nosso Momento Pop Prof. Cá entre nós, o que você acha que aconteceu lá em Atenas que o pessoal entrou assim num papo cabeça que tem reflexos até hoje? Ah, com certeza é discussão de futebol. Tinha um jogador chamado Sócrates. Já a gente em pode gravar de novo? Que Não. Aí eu já... Não. Já em Esparta, o bicho pegava, né? O que faltou para eles pararem, acalmarem os ânimos e terem uma conversa mais sadia? Mais de 300. Pessoal, como você acha que os espartanos se referiam aos atenienses e vice-versa? Ah, eles não gostavam um dos outros não, né? Então era tudo pra cima e pra baixo, só nome feio. Não rolava química ali, não. Como você acha que uma empresa de turismo romana anunciaria pacotes turísticos para Atenas e para Esparta? Essa é fácil. Todos os caminhos levam a Roma. Tá, mas eles estão partindo de Roma. Ah, tá. Todos os caminhos voltam a Roma. A civilização romana foi muito influenciada pela civilização grega e quando os romanos estiveram no auge, a civilização grega já tinha entrado em declínio. Uma espécie de volta ao passado. Você não acha que rolaria, sei lá, um Carna Esparta ou um Atenas Folia? Com certeza. Tudo lá acabava em folia, tudo lá acabava em Carna. Tipo, dos deuses dos caras era Baco, o deus do vinho. Adivinha como é que acabava isso? Entendi. Que a civilização grega agregava... Vem agregar conhecimento? Nossa, adorei. E esse foi Paulo Andrade no nosso Momento Pop Prof. Professor, para quem quer saber um pouco mais sobre o iluminismo, onde busca mais informação, dá uma dica aí. A gente tem não só, né? A Hora do Enem, não só os nossos programas, mas a gente tem uma série de vídeos na internet que falam sobre o iluminismo, ou pequenas obras que falam sobre grandes nomes desse momento. A gente pode falar autores como Rousseau, Montesquieu, John Locke. É um autor que, embora seja, né, do século XVII mesmo e tal, não seja um autor iluminista de fato, ele contribui muito para o pensamento liberal, para o pensamento iluminista, para essa questão da liberdade. Professor, muito obrigado mais uma vez por todo o bate-papo, Eu que agradeço. por toda a ajuda. Valeu E mesmo. espero o próximo convite. Opa, breve. Muito obrigado. Bom, a gente fica por aqui. Então, tchau. Porque agora é hora de dar aquele...